again. It's a rich thing. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conferir o resumo da novela Quando Me Apaixono, do dia 7 de abril a 11 de abril de 2025. Lembrando pessoal que o resumo pode sofrer alterações conforme a edição feita pela emissora. Segunda-feira, dia 7 de abril. Lázaro e Carina voltam de lua de mel e ficam sabendo que Renata e Jerônimo vão se casar novamente. Depois, Matilde chega e Carina percebe que ela estava chorando. Carina pergunta o que aconteceu e Matilde fala que não é nada e que caiu um cisco em seu olho. Ela sai e Hermínia conta que Matilde terminou com Carlos e expulsou Priscila da fazenda. Carlos diz para Priscila que ama Matilde e ela é a mulher com quem quer se casar. Inês conta para Isidro que estão interditando o Centro Esperança por conta de Corina e Amparo. Augusto e Aníbal chegam na fazenda e tem um capanga esperando Augusto e Aníbal o vê. Constança chega na delegacia e é presa. Inês e Isidro ficam sabendo que Corina roubou o bebê que estava com Constança. A família de Renata chega na Bonita para o casamento deles. Nisso, o telefone de Honório toca e ele não atende e diz que Constança está de castigo. Inês e Isidro não conseguem localizar ninguém para ajudar Constança. Renata fica feliz, pois toda a família está na mesa. Matias dá um cachorro de presente para Adriana e tem um anel na coleira do cachorro e eles combinam de se casar daqui a 3 meses. Branca liga na casa de Constança e, se passando por Corina, pergunta para Leda se está tudo bem. Leda diz: ainda bem que você ligou, porque Constança está presa, pois eles estão achando que ela roubou o Amparinho. Branca, se passando por Corina, diz para Leda que vai agora mesmo na delegacia resolver isso. Renata acha maravilhoso o vestido que Regina trouxe para ela. Regina conta que escolheu como se fosse para sua filha. Saul liga para Jerônimo e diz que pode o ajudar a convencer Marina a não o afastar de seus filhos e pede para se encontrarem em uma padaria para conversar agora, pois à noite ele e Marina vão embora. Renata está provando o vestido e se sente mal e quase desmaia. Regina pergunta o que ela está sentindo. Renata diz que está com náuseas e está se sentindo enjoada, e já faz alguns dias. Regina acha que ela está grávida. Adriana fala para Renata que vai comprar um teste de gravidez para tirar a dúvida. Jerônimo avisa Carlos que vai à cidade encontrar Saul, pois ele tem algo importante para dizer sobre Marina. E diz que não vai avisar Renata, pois ela está feliz e não quer preocupá-la. Carlos se assusta, pois falta poucas horas para o seu casamento. Roberta vai à fazenda de Augusto e lhe beija. Aníbal os vê e se esconde. Renata fala para Regina que está se sentindo segura, agora que talvez ela esteja grávida. E conta que ela tinha medo que seu filho vir com a genética de Josefina, mas que Jerônimo a fez refletir. Regina diz que aposta que Renata está grávida, pois o olhar dela está diferente. E que não viu sua filha crescer, e que vai cuidar de seu filho e que vai ser a avó mais feliz do mundo. Marina se despede de seu tio e avisa que já vai embora. Constança pede desculpa para Inês por não ter lhe dado ouvidos e chora por estar presa e teme passar o resto da vida na cadeia. Isidro liga para a empresa Monterrúbio e pede para Beth o contato da fazenda e conta que está ligando e ninguém atende o celular e que Constança está presa. Germano ouve toda a conversa. Matias e Lázaro levam Adriana na farmácia e eles veem Jerônimo. E logo em seguida, Marina chega com uma mala. E depois aparece Saul. Germano vai à delegacia e leva um advogado de sua confiança. Isidro diz que já tem um advogado do Centro Esperança. Germano sugere que os dois trabalhem em conjunto e que o advogado dele o ajude no caso de Constança. Renata faz o teste e dá positivo. E ela está grávida e todos comemoram. Nisso, Roberta chega e pergunta o que aconteceu, pois elas estão gritando. Elas disfarçam
e Adriana diz que elas estavam brincando com a cachorrinha. Anoitece e todos chegam para o casamento. E Renata chega, e o juiz quer começar o casamento, mas Jerônimo não está. Renata pergunta para Carlos onde ele está, e Carlos vai procurar no quarto. Augusto e Aníbal chegam para o casamento. Matias conta que viu Jerônimo na padaria e que segundos depois Marina chegou com uma mala. Carlos conta que Jerônimo foi ver Saul para falar de Marina e que foi Saul quem ligou. Honório Gonçalo fala que não está entendendo nada e pergunta quem é Marina. Renata, nervosa, diz que Marina é a mãe dos filhos de Jerônimo. Matias se assusta e diz que mesmo assim você vai se casar com ele, Renata? Renata fala que é a relação deles e pede para ninguém se meter. Depois, todos resolvem procurar por Jerônimo. Beth consegue falar com Honório e avisa que Constância está presa, responsável pelo roubo de uma criança. Em seguida, Honório chama Adriana e avisa que está indo para o aeroporto e conta o que aconteceu. Constância conta para o delegado o que aconteceu e o delegado avisa que esse bebê foi roubado há 2 semanas atrás. De repente, chegam os pais verdadeiros da criança e chama Constância de ladra de bebês. Regina conta para Gonçalo que Renata está grávida e ele fica super feliz. Hermínia conta na cozinha que foi limpar o banheiro no quarto de Renata e achou um teste de gravidez que deu positivo. Aníbal pensa no que houve com Renata e lembra do que ouviu na Cruz do Amor. Augusto e Roberta comemoram por Renata não ter se casado com Jerônimo. O advogado avisa Constância que o caso dela é complicado e que ela pode pegar 30 anos de prisão. Gonçalo pergunta por Honório e Adriana conta que ele teve que voltar pois Constância está com problemas com as autoridades por causa do bebê Amparinho. Gonçalo imediatamente liga para saber o que está acontecendo e não consegue falar com ninguém. Regina pega seu celular e vê que estava sem som e que Inês ligou várias vezes. Inês conta que Constância está detida por suspeitas de roubar o Amparinho e que a bebê havia sido roubada dos seus pais verdadeiros há 15 dias atrás e que interditaram o Centro de Esperança e que ela teve sorte de não estar no centro, pois ela ia ser presa também, e avisa que tem uma ordem de prisão contra ela. Ninguém encontra Jerônimo e não tem notícias onde ele possa estar. Gonçalo avisa que amanhã retornará no primeiro voo e diz que Regina não vai. Roberta pergunta para Renata se ela tem certeza que Jerônimo não fugiu com a doutora Marina. Renata diz que aposta sua vida que Jerônimo não fez isso com ela. Roberta fala que então deve ter sido sequestrado, pois Jerônimo tem muito dinheiro. Renata quer dar queixa na polícia e Augusto não deixa e fala que ali tem que esperar 48 horas para fazer esse tipo de denúncia. Aníbal comenta que todos voltaram e pelas caras não encontraram Jerônimo. Alisson diz que os únicos que estavam felizes eram Augusto e aquela moça que se parece com Renata. Manuela fala que Roberta é irmã de Renata. Aníbal se assusta. Renata está desesperada por não saber nada de Jerônimo. Regina leva chá para Renata e ela não quer, e avisa que quer ficar sozinha. Regina tenta consolar Renata, que está desesperada, pois não sabe nada de Jerônimo e teme que ele tenha sofrido algum acidente. Gonçalo conta para Matias, Adriana e Roberta o que está acontecendo com Constância e avisa que amanhã cedo, no primeiro voo, vai para a capital. Adriana avisa que não vai, pois quer ficar com Renata. Gonçalo fica feliz e diz: por mim tudo bem, ainda mais agora com o bebê. Roberta se assusta e pergunta que bebê. Gonçalo diz que Renata acaba de descobrir que está grávida. Augusto chega na fazenda feliz e diz: que casamento! Em seguida, Aníbal vê 2 taças e uma está com uma marca de batom. Regina fala para Gonçalo que se ele não se importar, ela vai dormir hoje no quarto de Renata, pois não quer deixar ela sozinha. Gonçalo fica feliz por Regina querer cuidar de Renata como se fosse uma filha. Regina diz que é assim que a vê
como se fosse uma filha. Nisso, Roberto está ouvindo toda a conversa e diz que Renata é sua filha e que nunca Regina vai saber. Honório chega na delegacia e Constância pede perdão por não ter escutado ele. Josefina e Branca comemoram por Constância estar presa. Depois, Josefina fala que tem que dar mais dinheiro para Leandro para ele ficar tranquilo e não suspeitar. E diz que quando eles saírem dali, elas não vão ter mais dinheiro, pois seu dinheiro acabou. Branca pede para ela não se preocupar com isso, pois ela pode utilizar o dinheiro que roubou de Gonçalo. Josefina pergunta se o dinheiro não está nas Ilhas Caimã. Branca conta que dividiu o dinheiro e que lá tem uma parte e tem parte em real, dólar e euro, e uma parte em caixa postal. Josefina pergunta onde está a chave da caixa postal, e Branca diz que está num lugar muito secreto, e lembra quando foi à igreja e escondeu a chave lá. Josefina comemora e pergunta como não conheceu Branca antes, pois elas teriam sido uma dupla indestrutível. Depois, Josefina pensa que vai poder tirar mais proveito de Branca do que pensava. Renata acorda e Regina está em seu quarto. Renata pergunta se Jerônimo apareceu e Regina diz que não. Roberta liga para Augusto e conta que Renata está grávida de Jerônimo. Regina conta para Renata o que aconteceu com Constância. Nisso, Saul chega na fazenda e diz para Renata que Marina o deixou e foi embora com Jerônimo. Saul conta que se encontrou com Jerônimo e passou o endereço para ele, onde eles iriam ficar, e que Marina chegou e disse que não ia mais permitir que ele visse seus filhos nunca mais. Saul fala que Marina terminou com ele e que já no aeroporto Jerônimo apareceu e disse que pensou em tudo e que não pode ficar sem seus filhos, e que vai com ela, mas jamais vai amar ela como se ama Renata. Renata fala que não acredita em nada e que Jerônimo não é assim. Saul vai embora e Matias diz que não que acredite em Saul, mas tem coisas que coincidem. E vai ao aeroporto averiguar se Jerônimo embarcou. Matilde conta para Carina que viu Carlos e Priscila se beijando. Honório entrega o vídeo das câmeras de segurança da casa para provar que Constância não roubou o bebê. Uma frequentadora do Centro Esperança diz para Inês que sabe onde Corina mora, pois foi embora juntas outro dia. Gonçalo chega na delegacia e comenta com Honório que Corina roubou um bebê e levou para o Centro Esperança e depois abandonou com Constância. E acha que foi por vingança e que alguém queria prejudicar Regina e Constância. Julieta vê Roberta entrando no apartamento e Germano a beija. Germano diz para Roberta que sabe que ela pegou um cheque de um cliente da empresa. Gonçalo visita Constância e diz que alguém queria prejudicar Regina. Constância conta que é alguém próximo, pois a menina tinha o nome de sua mãe. Saul conta para Augusto que foi falar com Renata. E Augusto agradece e diz que agora é só esperar as peças do quebra-cabeça se encaixarem. Ele paga Saul e fala que espera que seja suficiente para que ele não volte nunca mais ali. Aníbal ouve a conversa e pensa que agora não lhe resta mais nenhuma dúvida e que Augusto teve alguma coisa a ver com o desaparecimento de Jerônimo. Priscila vai à cozinha e fala para Matilde que ela estava procurando. E agradece por ela ter saído do caminho e que com ela não pode competir. E que Carlos precisa de alguém como ela e não como Matilde. Matias e Carlos voltam e contam para Renata que não encontraram Jerônimo, mas a caminhonete estava lá fora no aeroporto. Matias avisa que conseguiram a lista de passageiros que embarcaram e Jerônimo embarcou ontem à noite com Marina e que foram juntos para a capital. Renata desmaia com a notícia. Augusto pensa no que Roberta lhe disse. Augusto pensa que não contava com isso. Como pôde não pensar na possibilidade de Renata ficar grávida? E que não quer que Renata tenha nenhuma ligação com Linhares, e muito menos um filho. Regina pede para Renata procurar um médico, e Antônio pergunta se ela tem algum problema no coração. E Renata lembra que teve um problema no coração quando capotou o carro,
mas não tem certeza, pois não foi fazer o eletro. Germano fala para Roberta não pegar mais nenhum cheque da empresa e que se alguém descobrir é responsabilidade dela. Nora consegue uma foto de Corina e eles têm esperança de encontrar ela antes de 72 horas, para que Constança não vá para a cadeia. Regina conta para Gonçalo o que Jerônimo fez, e Gonçalo pede para que todos voltem imediatamente, inclusive Renata, pois os fatos falam por si só. Renata pede para Matias contratar um investigador para localizar Jerônimo. Matias fala que Renata não quer aceitar a realidade. Renata diz que não acredita que Jerônimo tenha feito isso com ela, pois estavam no melhor momento de suas vidas. A moto de Aníbal fica pronta e Augusto pagou todo o conserto. Dr. Eusébio chega na fazenda para examinar Renata. Aníbal vai se confessar com o padre Severino e diz que tem quase certeza que Augusto, seu pai, foi o responsável pelo casamento de Renata e Jerônimo não ter acontecido. O médico diz que o coração de Renata está com uma arritmia e avisa que Renata não pode viajar e que só vai poder sair da fazenda quando não tiver perigo nenhum para ela e nem para o bebê. Padre Severino pergunta por que Aníbal acha isso. E Aníbal conta que ouviu Augusto dizendo que impediria um casamento, mas não sabia que era o de Renata. E diz que viu Augusto e Saul conversando e que parecia que eles estavam bolando um plano. Gonçalo avisa Honório que vai contratar um investigador para encontrar Jerônimo. Flor vai à delegacia depor contra Corina. Josefina pergunta para Branca se está tudo pronto para hoje à noite. Branca diz que sim, e que depois de saírem, ela dita as regras, pois está com o dinheiro, e que não precisa ficar mendigando igual ela faz com Roberta. Uma das mãos de Carlos ainda vai levar 2 semanas para cicatrizar. Alison vê que Aníbal está estranho e pergunta por quê, e ele pede para Alison guardar segredo e diz que precisa da ajuda dela. Padre Severino liga para Marina e ela não atende. Ele insiste e liga no consultório e ninguém sabe dela. Renata diz para Adriana que a história se repete e que abandonou ela e sua mãe e que teve que ficar sozinha e que Jerônimo não vai saber que ela está grávida. Karina fala para Matilde não deixar o caminho livre para Priscila e que Priscila armou uma armadilha para Matilde e ela caiu direitinho. E diz que se ela ama o Carlos, que lute por ele. Julieta vê Germano e fala que o conhece de algum lugar, e depois lembra que o conheceu na casa dos Monterroubos. Germano fala que comprou um apartamento para o filho e que por isso está ali. Manuela avisa que assim que o médico liberar Renata, ela vai embora da fazenda. Antônio conta para Padre Severino que Marina foi embora com Jerônimo e que Saul foi contar para Renata. E que depois Lázaro e Carlos foram ao aeroporto e confirmaram que eles viajaram juntos. Padre Severino não entende porque Saul procurou Renata e não ele, e diz para Antônio que isso está muito estranho. E que no dia que Jerônimo veio falar com Marina, ele deixou bem claro que amava Renata. Padre Severino acha que existe algo mais. Padre Severino vai atrás de Saul e diz para Antônio que ele não é confiável. Augusto vai ver Renata e pergunta se tem alguma notícia de Jerônimo. Renata conta que Jerônimo a deixou e que viajou com a doutora Marina por causa de seus filhos e viajou para a capital. Augusto fala que não acredita nisso. Renata fala que é verdade e que vai voltar para sua casa. Leandro deixa Josefina sair por 3 horas e avisa que um guarda vai com ela. Depois, Branca vai ficar com Leandro e lhe aplica uma injeção. E ele desmaia e ela rouba as chaves. Enquanto isso, Josefina joga gasolina no hospício e consegue fazer pegar fogo no local. Josefina e Branca se encontram e fogem. Renata pensa nos momentos felizes e tristes que viveu com Jerônimo e não consegue entender o que está acontecendo. Josefina e Branca tiram a roupa do manicômio e Josefina coloca uma carta no bolso de Branca. E pede para Branca ir na igreja pegar a chave, enquanto isso ela liga para Roberta. Renata vê que Jerônimo não levou nada dele e que assim fica difícil esquecer.
Branca e Josefina estão fugindo e Josefina pede para descansar, pois não aguenta mais correr. Branca se distrai e Josefina enforca Branca com uma corda e diz que não precisa mais dela, para nada, e a joga de uma ponte. Gonçalo pede para a empregada preparar o quarto para Renata. Roberta pergunta por quê, e Gonçalo diz que Renata vai voltar para casa e viver com todos eles, pois Jerônimo a abandonou para ir morar com a doutora Marina. Depois, Gonçalo vê no jornal que o pavilhão psiquiátrico pegou fogo e pede para ela não comentar nada com Renata. Roberta pensa que Josefina está viva e que teve algo a ver com esse incêndio. Julieta conta para Adriana que viu Roberta e Germano se beijando quando entravam no apartamento. Gonçalo avisa para Matias que pegou fogo no manicômio. E Matias conta para Gonçalo que Renata foi fazer uns exames, pois tudo indica que ela tem um problema cardíaco. Depois, Matias pergunta por Constança e Gonçalo diz que se não fosse por Germano, que conseguiu levar um advogado a tempo, Constança já estava na cadeia. Roberta vai pegar o seu carro e Josefina está lá esperando. Roberta fala que tinha certeza que ela estava viva, pois vaso ruim não quebra. Josefina pede para Roberta se registrar em um hotel para que ela possa se esconder. Augusto vai novamente visitar Renata e ela está saindo para fazer exames. E ele se oferece para levar Renata. Renata não quer, mas ele insiste e ela acaba aceitando.